Bom, meu nome é Marlene, eu trabalhei 50 anos no cartório da aclimação, mas a minha vida de cartório começou na cidade de Guararapes, em 1964. Trabalhei uns anos lá, depois eu vim para São Paulo e fui trabalhar no cartório da aclimação. Depois de algum tempo que eu já estava em São Paulo. E lá eu fiquei até aposentar, em 2020. Deu 50 anos certinho. Lá no interior, eu passava muito no cartório de notas na frente, eu achava bonito o pessoal trabalhar. E eu trabalhava com uma outra advogada e calhou do cartório de lá precisar de funcionária. E como a minha letra na época, um dos requisitos era a letra, eu tinha a letra bem bonitinha, redondinha, e eu fui fazer um teste. Foi onde eu entrei. Então, o requisito foi, mas eu achava tão bonito, trabalhava, então eu passava assim, falava, acho que um dia eu vou trabalhar no cartório. E Deus me deu essa graça e eu fui trabalhar no cartório. Foi de 64 até 67, 3 anos. Aí eu fui para um banco, aí na época eu vim para São Paulo, aí eu fui trabalhar a matriz era em Londres, eles vendiam enciclopédia, e como tinha o cartório na mesma rua que eu morava, aí um dia eu me apresentei a eles, eu consegui um emprego. Lá não tinha muito recurso e eu queria estudar, então tinha que trabalhar e estudar, porque naquela época não tinha faculdade lá para perto. Aí fui embora com 22 anos. Foi meio complicada, né, porque eu não conhecia ninguém. Mas eu tinha vindo com a transferência do banco, então eu estava empregada. Aí eu cheguei num sábado de manhã e saí, uma amiga que já morava aqui, e nós fomos para uma agência de emprego. Eu saí com carta de referência. Aí pedi a demissão no banco e fui trabalhar nessa de enciclopédia. Aí apareceu o cartório, eu saí num dia, no outro eu comecei a trabalhar no cartório. É difícil de explicar, porque quem trabalha em cartório, principalmente na época, a gente tem aquele amor, sabe, de o contato com a pessoa, a vida da pessoa, mesmo no casamento, no acerto do casamento, óbito, que é tão triste, é muito... Não dá para explicar, era acho que dentro de mim mesmo. Bom, eu comecei como auxiliar, não lembro direito a data que eu passei escrevente. Em 79, parece, mas eu não lembro bem, a antiga oficial maior, que naquela época era oficial maior, ela veio a falecer e eu subi para oficial maior. Em 81, a titular do cartório, a dona Guilmar, ela aposentou e eu fiquei como interina. E em 83 teve aquela emenda à Constituição, quem tivesse no cargo entre oficial maior e interinidade, ficava como titular, e eu fiquei. Então eu não fui concursada, eu fui emendada. Eu entrei dia 1º de outubro de 1970 e saí exatamente dia 1º de outubro de 2020. Então foram 50 anos. Porque apesar da minha aposentadoria ter saído dia 24 de setembro, como já era final de mês, aí a que ia ficar no meu lugar, a Silene, ela falou, vamos entrar num acordo, você fica até o final do mês para não ficar quebrado. Aí eu fiquei, até dia 1º eu peguei minha chave e fui embora. Qual foi a sensação? Eu achei, inclusive meus filhos achavam que eu ia entrar em depressão, porque a minha vida foi o cartório. Elas falavam que eu comia, dormia, cartório. Se um dia eu morresse, quem eu fosse visitar primeiro era o cartório, não eles. Mas eu acho que Deus é maravilhoso. Eu me dediquei a fazer coisas para
ONGs, assim, sabe, para entregar para pessoal de rua. E a minha vida é assim, é tricô, crochê e cuidar dos netos. Missão cumprida. Cumpri minha missão. Cumpri minha missão. Olha para trás esses 50 anos, o que a senhora viu da sua vida? Assim, foi assim, eu construí, né, para quem veio do interior com uma mala que cabia até o travesseiro dentro da mala, sem ajuda, porque meus pais eram pessoas humildes, não tinham assim, como me ajudar. Batalhei muito e consegui as coisas que eu tenho hoje, graças a Deus. E o cartório me deu isso. Eu registrei as duas filhas minhas, a Karen com 12 anos e a Juliana, ela já tinha 13 anos quando eu registrei. Uma já está aposentada e a outra, o ano que vem, se aposenta. 30. E meus funcionários, que nem quase todos eles que trabalharam comigo todo esse tempo, teve já 2 que se aposentaram. Era tudo o primeiro emprego. Então, não venha de fora, eu pegava funcionária de fora. Era o primeiro emprego mesmo. De começar do nada, eu ensinando. Então, é muito bom, né? Elas me ajudaram muito, né? Eu acho que para elas também, né? Porque cada um é cada um, né? Então, as 2 são advogadas, eu sei que não vão exercer, porque o direito, acho que também está vencendo a etapa delas, sabe? Na hora que sair, não sei o que elas vão fazer. Se vão continuar, porque não querem prestar concurso. Então, o menino já foi fora, né? Que ele só passava na porta do cartório e não quis saber. Eu não me recordo data, mas teve um encontro em Minas antes da ARPEI. Eu não participei. Quem participou foi o Guedes, Matheus, Lazinho, Valdir. E parece-me que estava fundando a Recivil lá em Minas, parece-me que é isso. Aí, quando eles votaram, porque todas as reuniões nossas eram feitas na Noreg, lá na Quintino Bocaiúva. Aí eles resolveram, vamos criar associação para defender a nossa classe? Aí resolveram, né, criar associação, mas não tinha nome, não tinha nada, numa reunião. Aí o mês que vem a gente vai escolher quem que vai ser o presidente. E eu sempre, em todas as reuniões, era meia dúzia, não era muita gente, não. Que nós íamos nessas reuniões lá na Oreg. Aí um belo dia eu cheguei, a hora que eu entrei na porta, falaram assim, ó, ela vai ser a presidente. Então não houve nenhuma votação, eu fui escolhida. Levei um susto. E fui tocando, né? Já que me escolheram, vamos aceitar o cargo. O Guedes era assim, não, você vai, que a gente vai dar todo o respaldo, o Matheus, né? A gente ajuda. Porque eu falei, que eu vou... Tenho cartório, os filhos eram pequenos ainda. Eu falei, eu tenho as crianças pequenas, eu não vou poder participar tanto, né? Não, você que vai ser. Então, fundamos a ARPEI, eles escolheram o nome, né? Aí não tinha lugar para ficar. Aí eu comecei a levar as coisas lá para o meu cartório, o berço mesmo, foi lá na aclimação. Aí passou uns tempos e eu não... Como tinha correspondência, que a gente tinha que mandar para o interior, aquelas coisaradas todas, aí foi quando eu falei, eu vou precisar de uma funcionária, que nós contratamos, a Branca, que ficou vários anos na associação. Passou que acho que uns acho que 3 anos, eu não me recordo a data, foi quando nós alugamos o primeiro
espaço nosso na Barão de Paranapiacaba. O Odélio foi fiador, porque nessa época o Guedes acho que era presidente, e eu era vice, porque a gente sempre fazia uma troca, né? Uma ano era eu, o pessoal fica. Aí foi quando já estava terminando a gestão, tinha dinheiro que nós compramos a primeira sede lá na João Mendes, onde era o auditório. Fazer, né? Eu não gosto de falar em público, eu até brincava com eles, eu falei, gosto de ajudar nos bastidores, o que eu puder ajudar nos bastidores, para mim é melhor, porque eu não tenho, assim, o dom da palavra, de chegar e falar bonito para todo mundo. Não tem, não é meu feitio. Falei, o que eu posso conseguir é por trás, né? Porque meu ex-marido era juiz de direito, então a gente tinha uma certa facilidade. E abriu muitas portas para nós. Era um espaço tão pequenininho que era no corredor. Num corredorzinho, eu peguei a menor mesa que eu tinha, uma máquina de escrever velha, os impressos que depois a gente foi fazendo, ficava debaixo da mesa do casamento, porque não tinha espaço. O cartório é pequeno, não é grande. E vamos tocar, né? Já que eu entrei na chuva, vamos se molhar. E graças a Deus está essa potência aí, né? Você sabe que foi tranquilo, não teve, assim, tantas atribuições, briga, nem nada. Teve briga, teve, assim, muita confusão depois com o negócio da gratuidade, porque aí, quando chegou a gratuidade, aí pegou feio, né? Mas superamos. E o mais importante é que superamos tudo isso daí. Olha, eu tinha pena, principalmente, de vários cartórios. Eu não tinha maternidade. A maternidade, a única maternidade que tinha no meu subdistrito, tinha fechado. Então, eu não vivia da parte do registro civil. O meu forte era o balcão. Autenticações e reconhecimento de firma. O meu forte era esse. Então, a parte de nascimento e óbito, eu não tinha muito. Então, eu não sentia, né? Agora, quem fazia muito nascimento, casamento e óbito, dava dó. Porque foi triste. Até sair o fundo, tudo, se voltar do fundo, a ser ressarcido, foi uma barra. Mas aí, graças a Deus, veio o fundo e o pessoal está todo mundo trabalhando aí. Porque aí eu já estava entrosada, né? Só que era assim, eu falava, vocês falam lá, porque eu não gosto de falar. Eu faço o meio de campo, que nem o meu meio de campo, na época era forte, porque conseguimos derrubar, inclusive, um provimento que já tinha sido editado, que acabava com todos os registros civis que seriam vagos. Então, várias cidades do interior que hoje estão trabalhando, eu batalhei, eu e o Guedes, nós batalhamos, e o Dr. Luiz de Macedo, ele revogou esse provimento. Porque o registro civil vagava, o interino não ia para concurso, porque não estava previsto concurso. Ele ia para o cartório de imóveis. Aí, meu ex-marido, falei, por que não o contrário? Porque quando ele não vai, vem para o registro civil? Né? Por que o registro civil tem que ir para outro? E não o outro vir para o registro civil? Aí eu falei tanto, que aí ele conversou com o Dr. Luiz de Macedo, com o Quiuto, que trabalhava na corregedoria, e eles me ligaram, e eu fiz o Guedes na marra e na corregedoria. O Guedes queria me matar, porque ele falou, eu não sei o que eu vou falar. Você vem comigo. Eu falei, não, eu não vou. Eu já fiz o meio de campo. Você vai e fala.
fala com o coração. Acho que passou uma semana, foi revogado o provimento. Porque eu sou do interior, quando eu fui lá para a cidade do meu interior, o cartório de imóveis já estava reformando o espaço para o registro civil que estava com o interino. Quer dizer, continuou. O pessoal tá esses cartórios pequenininhos, né? Se não tinha acabado. Então eu gostava de trabalhar no meio de campo, no jantar, sabe? Chegar para o juiz da corregedoria, que para mim era mais fácil, né? Sabe, assim, não ir lá, tem que acontecer isso. Não, fazia o requerimento e eu ia e entrava, porque eu tinha facilidade. Eu tinha essa facilidade. Ajuda por causa do meu ex-marido. Graças a Deus. A gente também tem que agradecer a ele. Sou uma sementinha, né? Deu uma árvore bem grande, né? Bem grande. Fomos regando. Aí começou as flores, começou os frutos, e o fruto tá aí. Gratificante, não, sabe? De uma coisa que começou minúscula e tá nesse porte. Acho que é missão cumprida, né? Foi uma missão cumprida. Acho que nem como fosse um filho, né? Porque foi crescendo, né? Começou lá e é um filho. Carpem é um filho para mim. Foi o meu começo, Então eu brinquei, eu já estava falando com a colega nossa lá, a Isolda. Eu falei, Isolda, eu não fui assim, votada, eu fui escolhida. Então acho que Deus tinha um propósito para mim. E não sei se eu cumpri direito, mas tá aí, né? É que nem minha filha falava, mãe, o registro civil, você acha que se tiver que escolher entre o registro civil e outra coisa, você vai para o registro civil. Que nem eu falei para você, é difícil, sabe aquele contato? Hoje em dia está difícil trabalhar, mas antigamente, até quando eu saí, estava difícil, porque o público agora é diferente. Mas antigamente não. Era gostoso, sabe? As pessoas vinham, queriam conversar, desabafar. Quantas vezes a pessoa chegava no cartório para conversar? Então você tinha aquele contato bastante com as pessoas. Então o registro civil é uma vidinha, né? É uma vida, sei lá, paralela. Tá. Mas foi muito bom. Você fala se eu tenho saudade? Talvez bem lá atrás mesmo, porque eu falo que lá atrás era muito bom trabalhar. Agora com essas mudanças de hoje, é muita tecnologia e eu não sou muito de botão. Meu negócio é escrever, aí eu usava a minha máquina de escrever até quando eu saí aposentada. Como eu adorava a minha máquina de escrever. Então eu não sou muito moderna, sou do tempo antigo. Tive duas histórias. Uma quando eu era escrevente, eu ficava na sessão de óbito, era escrito, né? Então você tinha que ficar perguntando para a pessoa as coisas. Que a pessoa foi declarar, era um pai que tinha perdido o filho. E foi muito triste, porque eu olhei, você via que acho que ele tinha passado a noite com a criança pobre, que eu olhei para ele, eu falei, o senhor já comeu? Ele falou, não. O senhor tem dinheiro para ir embora? Não. Aí eu virei, eu falei, eu também não tinha, porque escrevente não ganhava muita coisa, ainda eu estudava. Aí eu fui pedir vale para a antiga escrivã. Eu falei, você me arruma um vale? E ela me deu dinheiro. Ela falou, para quê? Eu falei, para dar para ele comer e para ele ir embora. Que ele ia enterrar o filho. Esse daí foi marcante.
na época que eu era escrevente. E o outro foi com o sócio afetivo, que quando nós terminamos, chorava eu, o pai, a criança, a mãe, uma pessoa que estava junto, porque o menino virou para mim, ele falou assim para mim, na entrevista, ele virou para mim, ele falou assim, esse é meu pai. Ele me leva na escola, ele me leva no médico. Meu pai verdadeiro nunca fez nada. Ele é meu pai, eu quero o nome dele. Aí todo mundo chorando, eu saí chorando da sala. Então esses daí foi o que marcaram bastante. Esse, nossa, mexeu. Porque o menino chorava, todo mundo chorou na sala, inclusive eu, porque foi forte. Você começa a fazer as perguntas, né? Foi bem forte. Esse foi bem marcante. Eu fiquei. E o outro senhor, tadinho, perdeu o filho e nem dinheiro para ir embora não tinha. Não me arrependo de nada. Nem um pouco. A construção, principalmente da minha família, que foi criada, eu criei meus filhos dentro do cartório, debaixo da minha mesa. Então, no fim, quando eu estava já para aposentar, eu tinha a cachorra que eu levava, né? Até a cachorra tinha coisa debaixo da minha cama, da mesa lá. A caminha dela era debaixo da minha mesa, que eu levava a cachorra. Com um monte de desembargador morando lá na aclimação, que entrava lá no cartório, mas não estava nem aí, minha cachorra ia. E a criação dos meus filhos. Se eu tivesse que voltar lá atrás, eu faria a mesma coisa. Então, eu só tenho que agradecer. Eu espero que aquela sementinha que foi plantada, que começou lá no, sabe, bem miudinha, né? Aquele grãozinho pequeno, cresce cada vez mais. Agora é essa meninada nova que estão entrando aí para carregar, né? Acho que a nossa parte, a minha, do Guedes, que partiu, do pessoal que trabalhou muito mesmo, sabe, o Lazinho, o Valdir, também deixou muita coisa para essa meninada aprender. Então eu espero que ela cresça cada vez mais.